Bom, Chaim, olha só, primeiro eu vou declarar que eu sou assim, fã número 1 do seu trabalho, né? Eu não assisti tudo, não, mas assisti alguns dos seus documentários e eu acho que você está contando a história brasileira, né? Não a história que interessa a classe dominante, não a história que essa mídia corporativa tenta passar, né? Mas você está contando a verdadeira história brasileira. E numa sequência muito interessante. Se a gente pensar, o seu último documentário, mais recente, é o Folha Corrida, não é? Sobre a atuação da Folha de São Paulo e do Grupo Folha da Manhã na ditadura militar, aí de 1964 a 85. Bom, mas tem outros trabalhos seus, se a gente recuar um pouquinho, o Cidadão Bollesen, que, inclusive, nesse Cidadão Bollesen, você já faz uma menção à questão, né, da própria Folha. Né? E se a gente recuar um pouco mais, tem o Morcego Negro, que é sobre a história do PC Farias, aquela figura que, enfim, é acusada de corrupção e um dos responsáveis pela queda do Collor. E que é um ótimo documentário para assistir agora, né? Que o Collor está em cana, né? Exatamente, não em cana domiciliar, né? O que tudo indica. E o golpe de ouro, né? Que é sobre aí também de novo envolvendo um barão da mídia, o Assis Chateaubriand, e aquela campanha ultra picareta que ele fez, doe ouro para o bem do Brasil. Vamos começar, então, pelo mais recente do seu trabalho, o Folha Corrida. Conta para a gente, assim, tem um livro, né, de uma série de pesquisadores coordenados pela Ana Goulart, né, Ana Paula Goulart. Isso. Mas o que te levou a transformar essa pesquisa num documentário? Eu queria só complementar a pergunta da Ângela com uma coisa só bem pequena, Chaim, mas eu conheci essa história dos carros da Folha naquele livro da Beatriz Cuchinir. De uma certa forma, a pesquisa de vocês continua e aprofunda, e sim, no que ele aprofunda? Tá. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não estou com essa bola toda, mas eu agradeço os elogios. Tá sim, tá sim. Começando a me chamar de cineasta, né, que é uma coisa que eu não curto muito. Eu trabalho em audiovisual, como todos vocês, né? Uma certa experiência aí. Cineasta é o Eisenstein, né? O Orson Welles, esses são cineastas. Eu simplesmente mexo com audiovisual, né? Então, aí também não, né? Não, sem falsa modéstia. Né? Cineasta é uma coisa... Documentarista, pode ser? Documentarista, enfim. Antes de tentar entrar na coisa da Folha de Corrida, você citou alguns trabalhos aí que eu participei e nunca são meus filmes, são os filmes do grupo com quem eu trabalho, né? E não existe essa coisa meu filme. Quem faz filme é a Kodak. A gente trabalha em filme, trabalha com um grupo de pessoas que a gente gosta. Normalmente eu trabalho com uma companhia lá de São Paulo, Terra Firme, do Cleison Vidal, e aí eu trabalho com meu irmão, que me ajuda a escrever e pesquisar. Enfim, eu tenho um grupo de trabalho que se interessa, basicamente, você citou algum dos projetos aí que eu participei, se interessa basicamente em descrever como se dá as relações de poder no Brasil. Né? Esse é o foco. Como o poder circula entre as classes dominantes. Basicamente é isso que a gente faz. Né? A gente tenta mostrar, utilizando uma pesquisa muito profunda, documentação governamental, testemunhas, enfim, fontes primárias, secundárias e terciárias, que a gente considera tudo muito importante, sabe? A gente tem essa visão de história meio que colcha de retalhos, né? História é tudo aquilo que você se lembra dela, né? Então, sabe, qualquer coisa que te remete, que contradiz, que reflete aquele fato histórico é a história e deve ser utilizada no audiovisual, porque ajuda a ilustrar e jogar a narrativa para frente, ajudar a contar a história. Então, eu queria começar daí. Né? É uma visão de história que esse grupo de pessoas da qual eu faço parte tem em relação ao Brasil. Né? Para contar a história do Brasil recente, você tem que falar de como se dá a relação de poder
nas classes dominantes, que incluem, obviamente, o empresariado, os políticos, a mídia, os banqueiros, os construtores, esse grupo que efetivamente manda e, infelizmente, vai continuar mandando no Brasil, porque eles são os donos do capital. Então, eu sou muito bossa velha em relação ao entendimento. Para mim, a coisa é de classe mesmo. Né? Eu venho dessa tradição, né, de lutas de classe, do marxismo clássico, essas coisas todas que se falava, como vocês estavam falando, né, antigamente. Né? Une, essas coisas todas. Estudante, participação, ir às ruas, mimeógrafo, todas essas coisas que rolavam um tempo atrás que não rolam mais. Como é que eu entro no Folha Corrida? Né? Como é que se dá a minha participação no Folha Corrida? Eu no começo da pesquisa desse... Bom, então, a gênese é essa... Eu vou ser super rápido nessa história, porque é uma história complexa. Se fala da participação de empresas brasileiras e multinacionais no financiamento e na participação direta com a repressão durante a ditadura já há bastante tempo. Né? Isso não é novidade nenhuma. Mesmo durante a ditadura já se falava disso, né? Que haviam empresas... Porque você falar que empresas cooperaram com a ditadura, todas as empresas tinham que cooperar com a ditadura de uma forma ou de outra, porque senão não sobreviviam. Então você tinha que ter relação com a ditadura independente do tamanho da tua empresa. Né? Obviamente, os maiores eram mais importantes. Então, houve a primeira empresa que foi mais ou menos investigada, vamos dizer assim, em decorrência, lá atrás, já do Brasil Nunca Mais, da Comissão Nacional da Verdade, foi a Volkswagen. Né? E a Volkswagen teve um acordo com a MPF, né, que se constatou os crimes contra direitos humanos que foram cometidos na empresa, inclusive na própria fábrica, etc. E eles, para darem uma de bom moços, né, a Volkswagen deu uma grana, reconheceu os crimes, uma quantidade de dinheiro que eu não sei exatamente quanto, mas foi relativamente pequena. E grande parte desse dinheiro foi para as vítimas, uma parte foi para um centro de estudos e uma parte delas foi para a investigação de 10 outras empresas que também haviam sido mencionadas na Comissão da Verdade, que também cooperaram, não só com o golpe, mas com a repressão, né? Diretamente com a repressão. Depois disso, mais 3 empresas foram trazidas nessa investigação. Isso criou um edital para investigar essas 13 empresas. Cada uma delas houve um edital. E no edital, e a única empresa dentre essas 13 que era uma empresa de mídia era o Grupo Folha. Era o único grupo de mídia dentro dessas 13 empresas que estavam sendo investigadas pela MPF. No começo, o grupo que ganhou o edital da investigação, os 7 acadêmicos, né, de várias matizes, que ganharam esse edital de investigação, que são 7 acadêmicos de 7 universidades brasileiras, no comecinho entrou em contato comigo em função do Boylerson. Eu não os conhecia de nome, uma delas, mas eles entraram em contato comigo e me perguntando se eu poderia indicar. Eles fizeram algumas perguntas. Vocês conhecem alguns documentos que falam sobre o Frias em relação ao Boylerson, e eu dei um par de dicas para eles de documentos que eu havia encontrado anteriormente que ligavam o Boylerson ao Frias, um documento do DOPS. E falei para eles, olha, o que vocês estão fazendo, eles estavam começando esse processo de investigação, o que vocês estão fazendo é uma coisa excepcional. Eu acho que vocês deveriam gravar todas as entrevistas, gravar profissionalmente, áudio e vídeo, porque isso é um material histórico, de memória, e eles já foram me dizendo, não, é isso exatamente que a gente quer fazer. Então, maravilha, pá, corta. 2 anos depois, eles me convidam para um café. Eu estou no Rio de Janeiro, 2 membros desse grupo, né, que investigou a Folha
vou tomar café com eles, eu e meu irmão, e Ana Paula e Flora, que são... Ana Paula Goulart coordenou esse grupo de investigação, e Flora Deiman foi a pessoa que fez a maior parte das entrevistas com essas 40 e tantos testemunhas, enfim, jornalistas, vítimas, pessoas ligadas à repressão, enfim, uma vasta gama de pessoas que eles entrevistaram para essa pesquisa. E me perguntam, na hora que eu estou tomando café, bom, fizemos, aqui está o material, tu quer fazer um filme? Eu falei, é claro que quero fazer. É óbvio que eu quero fazer. Sabe, não havia outra resposta, porque esse material é muito importante, né, Pedro e Ângela? É um material... Porque a Folha, ela várias vezes, como você citou o livro da Beatriz, que é muito bom, Cães de Guarda, né? Isso. Muito bom livro. A Folha, ela, em vários momentos desses últimos 40 anos, vamos dizer assim, desde o fim da ditadura, ela, institucionalmente, ela falou sobre a participação dela, inclusive reconhecendo que os carros, os veículos de distribuição de jornal foram usados pela repressão. Eles disseram isso, mas eles disseram que esses carros foram utilizados sem conhecimento dos donos da empresa, exatamente. Do Caldeira e do Frias, né?